eu não escrevo livro, essa é uma coisa importante para falar, muito importante com a sua pergunta. Eu não escrevo livro para mudar ninguém. Acho que seria muita arrogância da minha parte. Assim, eu não escrevo livro para transformar o mundo, eu não escrevo livro para educar, eu não escrevo livro para... porque, assim, se eu tivesse isso na cabeça, os meus livros não sairiam como eles saem, né? Os artistas que eu gosto bastante em várias áreas, eles pensam muito assim também. A Clarice Lispector, que eu amo de paixão, ela pensava muito assim. Você vai ver o programa dela do Vox Populi, ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, não vou ficar pensando no leitor, o leitor me apavora, né? E assim, eu vou pensar na história. E no meu curso que eu dou online, eu falo muito sobre isso. Gente, não pense em educação, não pense em psicologia, pense na história. Porque se você pensar na história, vai acontecer o quê? E acontece. A psicologia acontece, a educação acontece, a melhora acontece, porque você não está pensando nisso, está pensando na história. E uma boa história tem impactos, que a gente não sabe quais são, né? Assim, individualmente. Eu posso dar uma geral, mas individualmente eu não sei. Cada história ela é única para cada pessoa. Então eu tenho muito retorno, mas muito retorno de leitores durante anos de impactos com as histórias e que me surpreendem, coisas que me surpreendem, coisas que eu fico emocionadíssimo. E desde mães, essas coisas que me emocionam muito, né? Falo, meu Deus, não façam isso. De mães que dão, imagina, leram as minhas histórias e dão o nome do filho com o meu nome. Falei, gente, não faça isso, pelo amor, que medo, dá medo, né? O cara chama, meu filho chama Ilan porque eu gostei de tal história. Ou mães falando que leram um livro. Eu posso contar uma aqui que é lindo, são várias. Eu tenho um livro que chama A Cicatriz, um livro bastante conhecido e lindo de morrer também. Depois vocês vejam lá, chama A Cicatriz, está na Moderna também. E aí uma mãe me contou do filho dela que perdeu um pedaço do dedo, num acidente, perdeu um pedaço do dedo, não machucou, perdeu, tá? E ela perdeu um pedaço do dedo, o menino ficou assim, arrasado, não queria mais para a escola, porque não tinha um pedaço do dedo. E chegou na mão da mãe, alguém comentou meu livro da Cicatriz, que é um livro que nasceu aqui em casa com um acidente doméstico, um acidente real. E o livro ele conta um pouco sobre como cada cicatriz conta uma história. A gente tem marcas, essas marcas elas narram algo, né? Não é à toa que estão no nosso rosto e tudo mais. Ou no nosso, né, assim. E esse livro sempre faz muitas crianças falarem, né? E essa mãe me fala assim, caiu na minha mão esse livro, comecei a ler para o meu filho amou, pediu para ler mais de 1000 vezes para ele, e depois de 1000 vezes falou, mãe, amanhã eu quero ir para a escola e quero contar a minha história. Ele mostrou o dedo para a mãe. Ou seja, eu não fiz esse livro para essa criança que perdeu um dedo. Eu fiz esse livro. Se eu fizesse esse livro para essa criança, nunca ia sair essa história. Eu fiz esse livro porque a minha filha se machucou e sangrou o queixo. Eu conto toda a história. E através dessa literatura, a literatura é isso. Cada um se apropria de um jeito. Vai lá e toca uma criança e toca uma família. Então, muitos casos. Meu livro das princesas que soltam um punho, eu tenho casos assim de assim lindo, de uma mãe chegando para mim e falando assim, esse livro foi libertador para minha filha. E é uma boa definição da literatura. A literatura, ela é libertadora. A literatura é libertadora. Aí eu falei, como assim libertadora? Eu falei assim, não, porque esse livro das princesas que soltam um pum libertou a minha filha dessa imagem de perfeição das princesas. Ah, legal. Talvez não tenha sido minha intenção, mas acho que bacana, se ajudou. E segundo, libertou ela dos gases, porque ela tem uma prisão de ventre desgraçada, e o livro relaxou ela começou a se relaxar física. Então, o livro impactou fisicamente um outro ser humano. Olha que loucura! Agora, esse livro nasceu com esse intuito? Não, esse livro é literatura. Como ele nasce literatura? Nasce do meu mundo interno, da minha observação atenta e bem sensível do que está ao meu redor. O livro das princesas nasceu de um pum verdadeiro aqui em casa, e que eu achei que foi a minha esposa que soltou, ela achou que fui eu, e foi a minha filha, e a gente já falou, a gente riu daquilo, a minha filha ficou arrasada, porque pai é desnaturado mesmo, ela começou a chorar, e a mãe pegou no colo, e a minha filha estava com uma roupa de Branca de Neve, e a minha esposa falou, não chora, filha, até as princesas soltam um pum, quer dizer, assim que nasceu o livro, daí veio a ideia, fui sair correndo e tudo mais. Então, de um livro que nasce no meu microcosmos, das formiguinhas que eu chamo, tem esse impacto maravilhoso. Então, tem o livro também do Hermes, que você citou, você pode até contar, do Hermes o Motoboy, que também é uma coisa que também fiquei chocado quando você relatou essa história no presídio, né?